tenhamos uma boa noite. Para que nós possamos entender um pouquinho melhor, houve uma pergunta ou uma colocação de um irmão na palestra da semana passada, dizendo que eu estava comentando de reencarnação. As raças, a oportunidade que cada um tem, não importando a raça que pertence, mas sim a escolha pessoal, cada um segundo as suas obras em cada reencarnação. Aí um irmão colocou no nosso Facebook: mas como crer na reencarnação de Cristo, se Cristo pregou a ressurreição? Em Hebreu diz que morreremos uma única vez e seremos julgados, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreu 9:27. Está lá na Bíblia. Essas ideologias ensinadas por você, sou eu, passa de longe dos ensinamentos de Jesus Cristo. Portanto, acredito que não deva usar o cristianismo para fazer base para as suas crenças. Veja, Jesus ensinou a ressurreição e não a reencarnação. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Coríntios 15:21. Aí, nós sabemos, ou vamos lá atrás, poder temporal. O cristianismo iniciou como religião oficial do Império Romano a partir do 380 depois de Cristo, pelo imperador Teodósio, e aí formando uma teocracia. Teocracia é sistema de governo em que o poder político se encontra fundamentado no poder religioso. Exemplo: Egito, dos faraós, Irã, Vaticano, e tem muitos outros, que o próprio governo do Estado é o líder religioso. Isso chama teocracia. Isso foi na época de 380 depois de Cristo, quando começou. E o Papa Inocêncio III convocou o quarto concílio de Latrão. Aí convidou, chamado também de Laterano, ele convidou patriarcas, metropolitanos, bispos, abades e priores para lidar de alguns assuntos ou de muitos assuntos, modificar naquilo que eles achavam que seria importante para a Igreja Católica. E aí a Igreja já possuía 1/3 das terras férteis da Europa Ocidental. Era muito poder. E quem tinha muito dinheiro tinha o poder. Então eles discutiram tópicos de discussão, declaração dogmática da transubstanciação e de confissão. Todos os concílios ecumênicos católicos, portal do cristianismo, dentre todas essas mudanças, uma se destacou e confundiu a mente de vários seres humanos. Foi a troca da reencarnação para a ressurreição.
Aí a ressurreição foi tratada dessa maneira: todos ressurgirão com os próprios corpos que têm agora para receberem segundo suas boas e más obras. A gente vê essas múmias, eles colocando toda aquela proteção nos corpos, porque pensavam que ia voltar para o mesmo corpo. E, por causa de interesses da Igreja Católica, esse Papa Inocêncio, junto com esses ascéclas, modificaram aquilo que Jesus deixou bem claro, a reencarnação. E o que eles perceberam? Eles não sabiam que era reencarnação e viram uma manifestação de um ser através de sensitivos, que a maior parte dos evangelistas, apóstolos de Jesus eram médios, tinha fatores extrasensoriais, e perceberam um desdobramento, uma clarividência viajoura, Jesus se manifestando. E aí acharam que era corpo físico, que estava se ressuscitando através de um corpo físico. Então isso foi confundido e sustentado pela Igreja Católica por interesses egoísticos. E o segmento evangélico abraçou isso e não muda uma vírgula. Baseado nisso e em tantas outras distorções que existem na Bíblia. Então, essas distorções, elas estão até hoje, dízimo, imagens, animais para alimento dos homens, reencarnação, e tem muitas outras distorções. E esses irmãos acham que quem está fora disso está contra os princípios de uma lei cósmica universal divina. E aí os espertos aproveitam, fica subjugando, manipulando o seu fiel para ganhar dinheiro e poder. E eles embarcam direitinho nessa. Então, que fique bem claro que Jesus não colocou, não deixou nenhuma escrita dizendo que existe ressurreição, e sim reencarnação. Aí por que no livro de Urântia não tem, ou tem muito escondidinho, falando em reencarnação? Porque o propósito do mestre foi trazer essas mensagens para que pudesse ser acessada todos os segmentos religiosos, para que não tivesse preconceitos, porque se falasse em reencarnação, esse livro não prestaria. Então, desta maneira, foi camuflado, ou entre linhas, nos sustenidos e bemóis, para que pudesse ter alguma consciência de que venha a ser reencarnação. Então, que fique bem claro que nós não estamos justificando, que eu não estou justificando se eu devo seguir o mestre ou não, se o irmão deve me acatar o que eu estou dizendo, mas vai uma dica para pesquisa, porque quem tem mente aberta cresce, evolui e não critica. Então vamos para nossa... Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito disso? Das distorções? Ideias revolucionárias. As ideias revolucionárias movimentam as mentes mais avançadas e receptíveis de uma época, gerando transformações na esfera mental de um grupo de intelectuais até alcançar o nível mental das ideias de um país.
sendo aproveitadas ou não pela elite que detém o poder para toda a nação. Os oprimidos são os que mais aceitam as novas ideias, pois vê nestas uma oportunidade real de mudança para a sua própria melhoria. Assim, as ideias vão sendo aceitas e os movimentos sociais, políticos, rompem as regras vigentes, transformando o panorama de toda uma nação. Essas mesmas ideias vão sendo divulgadas e disseminadas pela população que as adequam às suas necessidades. Desta maneira, o ser humano vai construindo sua história neste amado e importante planeta. Eu vos abençoo, querido e amado Lorde Metatron. Então, nós podemos ver que os legados foram deixados e os seres que querem expandir a consciência e vivenciar os ensinamentos dos mestres, esses vão percebendo as novas deixadas por esses legados, esses mestres. E os que não vão ficando atrofiados, vão se alimentando dos dogmas e sectarismo, vão ficando presos ao passado. E aqueles que procurarem, aqueles que expandirem a sua consciência, vão recebendo isto gradativamente, principalmente com a chegada dessas crianças cristal que estão vindo. Elas vão trazer um impulso tremendo para a nova era. As novas ideias vão chegando e os paradigmas e conceitos vão caindo, os velhos. E qual lugar que mais ramifica essas ideias que estão chegando agora numa energia multidimensional? A Europa. E o que o plano errante fez? Estabeleceu o quartel-general em Londres e no Vaticano. E formaram uma congregação para que pudesse implantar o medo através de terrorismo, de vícios, de armas, de ogiras nucleares. Tudo isso aí está sendo incentivado por esta congregação da Falange Trevosa. E o que ajuda a destruir essa congregação? Uma consciência coletiva planetária. E essa consciência coletiva está adiantando alguma coisa a nível baixo, mas está ao ponto de estar enfraquecendo essa falange trevosa e desmantelando essa congregação. Porque é tudo diretamente proporcional, em função do nível de consciência. Se esse planeta ainda gera ódio, raiva, guerras, violência de toda forma, sustenta o governo oculto, que é diretamente proporcional. O plano espiritual não pode simplesmente tirar o plano errante e deixar uma consciência desperta, porque a diversidade faz com que dá um salto quântico no nível de consciência de uma coletividade. Então, por isso que na tridimensão há necessidade a dualidade, há necessidade a diversidade, para cutucar de vara curta para a gente sair do menesse. Então, aos olhos tridimensionais, a gente pensa, pô, essa política não tem mais jeito, só uma bomba atômica mesmo para dar um jeito nessa política. A economia está no fio da navalha. O clima está mudando assustadoramente.
a gente está vendo o descontrole climático. Então, enfim, tudo está sendo modificado, porque isto é necessário nesse momento de revolução. Nunca se viu antes tanta farofa ser jogada no ventilador. Agora está vindo tudo à tona. As pessoas estão sendo obrigadas a sair de cima do muro. E aqueles que optarem pela sombra vão dar tiro para todo lado, o que nós estamos vendo. E aqueles que optarem para a luz, chorando, se arrastando entre tapas e beijos, vai caminhar, vai vencer. Mas precisa perseverança, persistência, disciplina e atitude. Senão a gente vai ficar, mais uma vez, perdendo a oportunidade da salto quântico, consciencial e dimensional que nós estamos passando nesse momento. Então, o que nos compete é nunca desanimar, nunca pensar que a falange trevosa está tomando conta da luz, está sobressaindo perante a luz, porque isso não existe. Isso não existe. Se a gente nos esforçarmos um pouquinho, nós vamos passar para um mundo multidimensional e nós vamos ver o que é a luz, o que é força da luz. Esses irmãos não têm nem condições de colocar o nariz numa dimensão superior a essa. Então eles estão aqui porque é necessário estar aqui, eles estão tendo a oportunidade de aprender com as pessoas, com seres um pouquinho mais adiantados deles, e está sendo essa troca de raças, está sendo essa troca constante entre todos nós, aprendendo um com o outro. Então não pense que a luz é mais as trevas são mais fortes do que a luz, porque não é. Se não precisasse mais desses irmãos interagir, um mal necessário, eles não estariam aqui ainda, como não estarão até 2151, que terminará a separação do joio e do trigo. E aqueles que aproveitarem, se esforçando um pouquinho, atingirão um referencial mínimo para permanecer numa nova era, numa era de mais justiça, de mais felicidade, de mais alegria, de mais distribuição justa, de mais tudo de bom. Então, a partir desse princípio, que nos esforcemos e tenhamos um propósito divino. Eu preciso me esforçar um pouquinho a cada dia para me tornar uma pessoa melhor. Esse é o desafio diário. Perguntas? Eles explicam por que 2151? Oi? Eles explicam por que 2151? Porque a transição, a irmã perguntou por que 2151? Porque, segundo o plano espiritual, a transição planetária começou em 1951 e dura 200 anos, que vai terminar em 2151. 1987, a convergência harmônica, aonde fora retirado todas as raças não, todos os seres de todas as raças que não quiseram se adequar no cronograma do Pai, tais como a raça greys, cinzentos, elas queriam continuar fazendo abduções no ser humano para experimento, para o crescimento da sua própria raça. Então não foi possível, eles não se adequaram a esse propósito e o comandante Astar intensificou, realocando para outras moradas do Pai. E aqui ficaram os draconianos, os reptilianos, os Atlante, os capelinos, e todos numa forma humana,
que isto quer dizer a raça adâmica. A raça adâmica nada mais é do que a forma humana. Não tem o draconiano, não tem o reptiliano aparecendo um réptil e tal, tudo. Aqui pode ter um reptiliano vibrando na luz. Então não é a raça, é uma raça mais atrasada, mas que tem seres que estão se esforçando, evoluindo. E aqui tem os pleiadianos, que são mais adiantados, e os arcturianos, que segundo lugar de mais elevação vibratória. Estão conosco, nos ajudando nessa caminhada ascensional. Então, por que 2151? É porque termina a transição planetária, o momento em que finda a separação do joio e do trigo. Aí não vai ter as falanges trevosas com o governo oculto, vai ter ainda seres da índole que precisa melhorar, mas não essas falanges trevosas que tem hoje. Quem mais? Ô Celso, isso está ligado a uma tese que defende que o grau da Terra de inclinação está mudando e ela está girando mais rápido. Isso atende alguma coisa, alguma ligação com essa alteração? Então, o que ocorre é o seguinte, que nós estamos dentro de uma precessão dos equinócios. Precessão dos equinócios é uma volta que a Gaia, a Terra Gaia, dá como se fosse um peão, 360 graus. Isso é precessão dos equinócios, que demora 25.620 anos. E cada trópico demora 2.160 anos. E nós temos uma estrela como referência, chamado o Sol Central, dessa precessão dos equinócios. É Alcione. Alcione. E cada trópico que passa há uma verticalização do eixo longitudinal do sistema solar e de cada planeta que compõe o sistema solar. Então vai verticalizando à medida que, e aqui tem um cinturão de fótons no meio, à medida que vai verticalizando, vai aumentando a rotatividade subatômica do eixo longitudinal de cada planeta. Essa sensação que o tempo está passando rápido, isso explica, e um cientista chamado W.O. Schumann, que é alemão, ele pôde fazer um estudo sabendo as vibrações, o batimento cardíaco da Mãe Terra Gaia em função dessa aceleração. Então, isso daqui, ela vai se sutilizando. É um chakra, é um centro de força nossa que vai se sutilizando, vai aumentando a rotatividade. Então, à medida que nós vamos nos sutilizando, também nós vamos acompanhando o ritmo desse ciclo evolutivo. Nós vamos aumentando e vamos adquirindo mais plana, mais energia vital, mais enriquecendo as glândulas endócrinas, que por sua vez ramificando em todos os átomos, células e moléculas. E saúde, energia, bem-estar, tudo de bom. Raiva, ódio, bloqueio, chakra, doenças emocionais, tristeza, depressão, estresse, cansaço, sem ânimo, tudo isso ocorre quando nós não estamos sutilizados. Quem mais? Em caso de uma possível guerra, não sei, seria correto afirmar que em caso de uma possível guerra nuclear, a gente poderia causar algum desequilíbrio universal e afastar ainda, de alguma forma, uma evolução espiritual do nosso plano? O que não vai ter guerra nuclear?
Isso daí é fora de cogitação, porque o plano errante ele não tem força, muito embora ele quer muito. Ele está investindo muito no Kim. Diga-se de passagem que o Kim é um dos mais trevosos que existe na Terra hoje, associado ao governo oculto. Então, e aquele da Venezuela não fica muito atrás, nós temos alguns aqui. Então, isso daí, eles vão tentando de toda forma, querendo essa congregação que está sendo desmantelada, vai querendo induzir e fica buzinando na ideia do Kim e seus asseclas para bomba. Hoje mesmo teve outro experimento. E vai, mas não dá nada, não vai ter repercussão para atrapalhar um ciclo, principalmente nessa transição planetária. Esses líderes lunáticos vão caindo devagarzinho, que eles servem também para ajudar a mudar um nível de consciência da coletividade planetária. Então, modifica conceitos em função das atitudes dele. Então, está tudo certinho. O que não está certo, a gente, através disso que precisa estar assim, sofrer com isto, não crescer com isto, não ajudar com isto. Aí não está certo. Aí, então, nós precisamos entender essa mecânica para lutar com mais segurança. Puxa vida, tem que ser assim, mas eu não posso sofrer com isso. Eu preciso tirar experimento disto, embasamento dessa experiência para o crescimento espiritual. E quando eu estiver com o copo cheio, ajudar meu semelhante. Isso é importante. Não é ficar desanimado, porque, se bem que não é fácil. Quem vai ficar sereno ver um Gilmar Mendes falar? Aquele Renan Calheiro, um Temer, um Lula? Quem que vai ficar sereno? Só quem é conivente. E esses coniventes serão enquadrados como cúmplice, conivente, karma coletivo. Karma coletivo. Sabe que não presta, sabe que está roubando, está fazendo mal para uma humanidade, para um país, apoia para o seu bel prazer, para tirar vantagem, mamar, seja qual partido for. Esse está adquirindo um karma coletivo grande, das pesadas. Das pesadas. Então, lutemos para cada dia sermos melhor sobre todos os aspectos e nunca deixar de ser feliz, não importando que situação eu me encontro, o que eu tenho, o que eu vou fazer ou não, importa que eu preciso ser feliz. Essa é a mecânica que Deus criou para toda a humanidade sobre qualquer lugar do cosmos sideral. Nunca nós devemos deixar de ser felizes. Nunca. Sob todos os aspectos. Em qualquer circunstância. Mas quem que vai ser feliz devendo aluguel, sendo quase despejado, ou morando lá no esquinto dos infernos, pegando 10 conduções, vivendo espremido para o trabalho todo dia? Isso é felicidade? Não importa. Se você quer ser feliz, você arruma um jeito de ser feliz, independente do que você precisa passar para o seu crescimento e resgate. A gente precisa entender isso. A gente só projeta a felicidade no conforto material. Eu vou ser feliz quando eu encontrar alguém que possa me fazer feliz, uma casa boa, um carro bom, um lugar bom de se morar. Chega, tem tudo isso, está vazio ainda. Curte um bem-estar e tal, e vai em busca de novos propósitos. Nunca está satisfeito. Nunca. Eu não gosto dessa casa, não gosto desse vizinho, vai para lá, não gosto dessa casa, não gosto desse vizinho, vai para outro, não gosto dessa casa, não gosto. Não está externo, está interno. Então nós precisamos de aprender a
ser feliz com coisas que nós podemos exalar de dentro para fora, não de fora para dentro. O que vier de fora para dentro é lucro, porque eu sendo feliz, tudo que vier é lucro. Oi, meu irmão. Mestre, eu sei que é difícil, mas assim, até para os mais céticos, as pessoas têm dificuldade de assimilar uma religião, seja qual for, falar da maneira como o senhor falou agora, eles vão olhar para a gente assim, olha, você deve estar meio que surtando, né? Porque tudo do jeito que está, você simplesmente achar que tem que ter felicidade, o senhor teria como projetar, olha, eu posso ensinar vocês a pensar dessa maneira que eu estou sugestionando, só a título de ensinamento mesmo, independente de qual for a crença. O senhor poderia dar uma ideia de como, olha, você pode ser feliz simplesmente por ter consciência de que você está aqui para poder cumprir algo que agrade a Deus e sabe, alguma coisa assim, só uma sugestão, porque tem muita gente que não acredita na ideia, está falando da boca para fora e não entende o que o senhor de fato quer passar. O senhor poderia exemplificar? O que ocorre é o seguinte, cada um está num nível de consciência, o que nós precisamos respeitar. Que nem esse irmão que colocou na nossa rede aqui, que eu não deveria estar usando o nome de Jesus, ele pensa assim, eu preciso respeitar, eu não posso discutir com ele, nem ofendê-lo, eu preciso passar o que eu passo para todo mundo, se ele tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, muito que bem, senão ele vai precisar de outras experiências aí para frente, o que não me compete. O que nos compete é fazer o melhor que está ao nosso alcance, independente do outro se vai absorver ou não. Isso não é problema nosso. O problema nosso é fazer o melhor. E principalmente com ações, não necessariamente verbalizando. Um palestrante tem que verbalizar, porque é a função, a missão, mas no cotidiano, no nosso dia a dia, o que mais vale é a nossa postura, é os nossos exemplos, as nossas ações. Isso penetra mais do que muitas palavras. Então, muitas vezes a pessoa fica olhando assim, como que você consegue, falando para outra, como você consegue ficar equilibrada diante de determinadas situações? Eu não consigo, eu me descontrolo todinho, então já vai ser uma abertura. Eu treino um pouquinho de meditação, eu procuro expandir minha consciência com leitura edificante e tal. Ele que deu a abertura, não você que foi levar. Então isso é fundamental, porque muitos, qualquer conversa que você vai ter, você se passa pelo São Francisco de Assis ou Madre Teresa de Calcutá. Já vem a Madre Teresa de Calcutá, já vem o São Francisco aí. Então, essas pessoas, é caretice falar em Jesus, é caretice falar em amor incondicional. Que amor incondicional aqui? Você acha que se eu fizer isso, os monte cavalinho em cima de... Não estão preparados ainda. Vão estar, mas deu abertura, fala colocações fraternas, sem crítica, sem julgamento, em função da abertura que o outro der. Senão, passa mais através das suas ações, das suas atitudes. Isso funciona. Quem mais? Celso, só colocando, complementando o que ele falou, não sei se é um livro de Violante ou que é o livro que eu cheguei a ler, fala que na Casa Terra, as pessoas que estão encarnadas hoje na Terra são pessoas que realmente estão com, como eu posso dizer, com certo preparo, né, espiritual, virtude, para, de certa forma, combater esse lado trevoso, que talvez seja um dos mais pesados que a Terra já passou. Então, o simples fato de estar aqui tendo essa oportunidade, por mais que a pessoa não enxergue, já é uma situação de você se sentir bem feliz ao fim da jornada, né? Um aprendizado muito grande. Isso,
por mais que hoje não se consiga enxergar, mas se você está aqui para essa guerra, entre aspas, porque você já está preparado para fazer parte dessa, vamos dizer assim, guerreiro, você é o guerreiro da luz, né? Exato. E, bom, acho que é isso. O próprio sofrimento é um aprendizado tremendo. O próprio sofrimento, tem muitas pessoas que falam assim, eu cansei de ajudar aquela pessoa, ela não absorve nada, ela não assimila nada, ela não coloca nada em prática, eu não vou mais ajudar. Não faça isso, não canse. Vai colocando que aquilo vai ficando enraizado, penetrando na sua matriz energética, e no momento certo, na hora certa, ela vai decodificar todas aquelas sementinhas plantadas. Quando você menos espera, a pessoa está falando coisas, fala assim, puxa vida, eu achava que ela não está absorvendo nada. E ela tem um comportamento em função daquilo que alguém plantou a sementinha. Então, isso daí, esse aprendizado, nós sabemos que tem gente vindo para essa escola aqui, saindo de nenhuma expansão consciencial, saindo de reinos, vindo primeira encarnação num corpo humano, numa individualização. Sabemos que grande parte são exilados de capelas, lemurianos. Sabemos que grande parte são reptilianos, draconianos, que ainda não tiveram uma postura de esforço para transmutar conceitos e paradigmas, estão muito embrutecidos. Rouba, dá risada. Você olha uma pessoa lutando num ringue, saindo sangue, e tem gente... aquilo é um prazer. Tem gente que tomba o carro assim, está no meio das ferragens, e as pessoas vão saquear a carga ao invés de ajudar alguém sair e não morrer. Que se dane, eu quero pegar. Tem gente assim que está muito embrutecido no que tange a expansão consciencial, mas é uma oportunidade deles conviverem com aqueles mais adiantados para o aprendizado, porque para chegar nesse nível que muitos de nós estamos, foi preciso passar por um estágio primitivo e alguém nos ajudou. Alguém teve compaixão de nós, alguém teve paciência, teve de mostrar, de dar um livro, indicar uma palestra. Alguém teve essas paciências. E por que nós não temos com os mais atrasados? Então, que pensemos no assunto, porque tudo isso, tudo que a gente oferece ao universo, ele retribui da mesma forma. Tudo que a gente faz de bem, bom, recebe. As coisas boas, tudo que a gente faz de ruim, até a negligência, até a procrastinação. Isso são entraves para o nosso crescimento espiritual. Então, mediante isso, nós não vamos dar salto extremo, radical. Nós vamos avançar um pouquinho. Cada pôr do sol, cada dia bendito, cada oportunidade bendita para o nosso aprendizado e para a gente se tornar um mestre ascensionado. Basta que esforcemos, saindo da colônia de férias. Nós temos momentos de lazeres, de férias, mas não, o Olavo Bilac diz, a vida não se resume em festival. Então, que não tenhamos esta vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, deixa eu fazer a minha parte com consciência, com responsabilidade, com amor, com alegria, com aceitação, com resignação, com paciência, com fé. Eu vou crescendo. Tem gente que quer crescer só orando. Pega o texto sem crítica, evidentemente. Pega o texto, nem sabe o que está falando, mas está automatizado. Engatou uma quinta. E aí? Onde está a expansão consciencial? Onde está a reforma íntima? Será que nós precisamos ser eternos pedintes?
ou vamos nos esforçar para atingir um PhD? E as matérias são difíceis. Teve uma mulher, hoje à tarde, que diz, uma irmã, disse assim, mas não é fácil a gente passar nessa Praça Seis Penas, cheio de pessoas que quer assaltar, cheio de mal encarado. Não é fácil. Mas você pode ter certeza que nós vivemos em função de sintonia. Se a gente precisa ser assaltado, não precisa ser na Praça Seis Penas, não. Qualquer lugar. É força de atração. Agora, quando a gente segue os princípios de uma Madre Teresa de Calcutá, que ela deixou um legado muito grande, viveu envolto de doenças infecto-contagiosas e nunca pegou uma coceirinha. Por quê? Porque cada amor é maior. Cada amor é maior. Se a gente tiver olhos de ternura, de fraternidade, de carinho, de compreensão, nós não atraímos essas forças trevosas que estão junto desses irmãos passando por vicissitudes dolorosas. Quando íamos entregar sopa na rua para os irmãos carentes, 1h30, 2 horas da manhã, a gente estava no centro da cidade, enfrentando todo tipo de droga. Quantos não pegavam o saquinho de sopa e viravam assim no bueiro na nossa cara, despejando tudo no chão? Vai ficar contrariado com ele? Nós vamos fazer o melhor que estivermos para dar. Se ele quiser ou não, o problema é dele, mas isso vai ficar registrado e um dia ele vai acessar esse código e vai decodificar. Isso vai ajudar ele a perceber que ele não é desqualificado por uma sociedade, que teve gente que quis estar ajudando ele como um irmão, não como um político ou não como interesses egoísticos de troca. Então, façamos a nossa parte, independente do resultado do outro. Plante a semente, deixe a sementeira crescer e germinar no momento certo e na hora certa, que não nos compete. Compete é plantar a semente. Germinar e apanhar o fruto, isso é no momento certo e na hora certa. Isso compete a Deus. Tem mais. Mais alguém? Nós vamos trazer mais informação devagarzinho, nós vamos pincelando, porque essa não é a nossa bandeira, nem afrontar nenhum segmento religioso, nem entrar em polêmica, monólogo, nem estar confrontando com ninguém. Mas a título de esclarecimento, sem crítica, sem julgamento, nós vamos nos aprofundar um pouco nas distorções das escrituras sagradas. Porque tem muitos espertos aproveitando dessas distorções para se enriquecerem, para tirar proveito da fé que muitos se encontram na ignorância ainda, acreditando nesses, entre aspas, ungidos de Deus. Nós vamos, muito fraternalmente, nós vamos fazer colocação mais profunda. Mais alguém? Só para colocar também essa questão da religião, eu acho que a pergunta tem que ser feita até que ponto determinada religião, filosofia, busca fazer do homem uma pessoa melhor dentro das leis do amor. Independente se acredita em reencarnação ou não, se acredita em comunicação com o espírito ou não, se acredita que a pessoa fica dormindo, que Cristo vai voltar. Independente disso, eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita, né? Sem preconceito, sem nada. Exato. Isso é fundamental, que nós possamos perceber
que não é só aqui, ali ou lá que Deus está. Deus está em todos os lugares, aonde há devoção. Houve devoção, não importa qual segmento. Tem que ter sinceridade de propósito. Tem que ter conexão sincera com Deus. Então, se eu frequento lá, ou na igreja evangélica, ou católica, ou espiritismo, ou da fraternidade branca, sei lá o que, budismo, sei lá o que, eu me sinto bem, estou crescendo espiritualmente, estou me fortalecendo, estou sendo cada vez mais fraterno, estou me tornando uma pessoa melhor. Quer conexão melhor que isso? É para isso que existe a gente está junto de uma egrégora. É para um ajudar o outro a ser uma pessoa melhor, mais fraterna, mais amorosa, mais feliz, mais conectado com os princípios de uma lei cósmica universal divina. Resumindo, amor incondicional. Se eu estou num lugar, eu estou conectado com Deus, porque Deus não escolhe o lugar para estar. A energia de Deus está para todos, mas nem todos estão para a energia de Deus. Onde não houver devoção, nós não acessaremos as vibrações da energia do Pai. Então, nós não podemos criticar e julgar, sabe? Nós podemos exemplificar, mostrar, elucidar. Cabe a cada um acreditar ou não, cada um querer seguir ou não. Isso é de cada um. Cada um sabe o que é melhor para si. Agora, nós temos a capacidade perfeitamente de saber se eu estou sentindo bem vibratoriamente ou não em cada lugar. Eu tenho crivo de razão para perceber: aqui está me ajudando, ali está me ajudando, lá está me ajudando a ser uma pessoa melhor, está me ajudando a expandir a minha consciência. Todos nós temos esse discernimento. Agora, o processo egoístico, a pessoa busca o extremismo através de rituais, através de magias, para ficar livre dos problemas, mas não quer ter esforço para não atrair as tentações, para não atrair a energia trevosa. Então as pessoas procuram se livrar das energias trevosas, mas não fazer o esforço para não atrair as energias trevosas. É diferente. Ficar ciclo vicioso, isso daí não tem sinceridade de propósito. Isso é moralismo falso, isso é hipocrisia. Hipocrisia, eu quero que o outro faça tudo de bom para mim, mas eu faço tudo de errado para ele. O problema é dele. Eu quero estar bem, ele que se dane. Isso é hipocrisia. Então, eu quero que o governo não roube, mas eu vou continuar roubando aqui. Eu quero que todo mundo seja bonzinho para mim, mas eu vou ser bonzinho a hora que eu quero. O problema é meu. Hipocrisia não é assim que funciona. Essa colocação, ela precisa ser muito bem analisada. Tudo que eu ofereço ao universo, ele me devolve da mesma forma. Da mesma forma. Isso é lei imutável divina. Lei de ação e reação. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Tudo que eu planto, eu colho. Não tem. Ninguém. Ah, mas esse político tem muito dinheiro, eles roubam, eles têm um poder, ninguém, nada de mal para ele agora. Nada de mal acontece para eles agora. Estão tendo uma regalia, um conforto, um bem-estar, alegria e felicidade, não. Não. Vazio por dentro, está lotado de vazio por dentro. Está lotado de vazio por dentro. E assim, fica nessa emaranhado, desencarna, vê quantos problemas tem para resolver
E graças àqueles que aceitam passar por vicissitudes puxadas para reparar seus erros, porque uma grande parte desses líderes trevosos terrenos que estão sendo assessorados pelo governo oculto dificilmente aceita reencarnar num corpo físico, para cumprir a sua missão. Eu acho que já falei aqui do pleonasmo, né? Que o rapaz falou assim para o outro: o que você tem aí? Está doente? Não, eu estou com terçol no olho. O cara falou: terçol no olho é pleonasmo. Eu, tá certo. O outro perguntou: o que você tem no olho? Ah, eu tenho pleonasmo. Até estava pensando que era terçol. Então, reencarnar, a gente vai poder ter essa oportunidade de resgatar, desprender de todas as pendências, crescer espiritualmente. Não encarnar, cada vez mais nós vamos nos embrutecendo no caminho trevoso e perdendo a forma até chegar no conselho dos anciões de dias, aí não tendo mais possibilidades de resgatar aquilo que estava precisando. Isto é em torno de oitava, décima segunda dimensão negativa, aí já fica bem difícil o ser reerguer na luz. Aí ele caminha para a sua autodestruição. Porque tudo que está em cima está embaixo. Nós vamos adquirindo oitavas superiores, saindo da quinta, vamos para a sexta, sétima, oitava, esses pleiadianos, essas crianças cristal, eles vêm de uma sétima ou oitava dimensão. E para baixo é a mesma coisa. O que tem de positivo tem para baixo negativo. Então passou de umas décima segunda dimensão negativa, aí o bicho pega. E não é difícil chegar lá não. Continuar sendo maldoso, o ódio, raiva, todos esses sentimentos. Não posso ir todas as vezes. O senhor já nomeou várias vezes o governo oculto. Eu queria que, se pudesse... O que é o governo oculto? O governo oculto é o líder das falanges trevosas que habitam na crosta terrestre. Isso é um governo oculto. Ele está numa dimensão muito negativa. E à medida que uma consciência coletiva vai se melhorando, vai enfraquecendo esse governo oculto, porque ele tem força através das guerras, da maldade, do ódio. Eles sobrevivem com essa energia trevosa. Então, não é o plano da luz que não tem força de tirar o plano errante, é a nossa atração que faz com que eles permaneçam aqui, porque força semelhante atrai força semelhante. Tudo é sintonia vibratória. Nós vamos nos melhorando, vamos nos sutilizando, vai enfraquecendo o governo oculto. Todas as falanges trevosas vão sendo enfraquecidas. Por que tem muita maldade num sistema carcerário? Porque existe muito ódio, muita raiva, muita matança, muita briga, muita droga. O governo oculto adora isso. Ele se alimenta dessas energias. É um líder trevoso, que trabalhos espirituais estão sendo feitos à medida de uma melhora de uma consciência coletiva para enfraquecendo e confinando todos esses seres que não querem aproveitar mais a oportunidade aqui na Terra. Eles vão sendo transladados, realocados para outras moradas compatíveis às suas vibrações. E cada vez mais vão se embrutecendo, vão se autodestruindo.
Entendeu, meu irmão? Mais ou menos, né? Que na visão da sociologia fica tudo tão diferente. Porque os que estão lá encarcerados são justamente as maiores vítimas da sociedade. Então, se a gente fosse analisar o que seria de melhor, escola, amor, respeito, educação, para quem está num nível de consciência baixo, porque eles dão, cada um dá o que sabe e o que tem para dar. Cada um dá aquilo que tem para dar. É igual o mestre com o discípulo. No riacho passou um escorpião, 400 vezes aconteceu. Passou o escorpião e o mestre foi pegar o escorpião e o discípulo olhando. E o escorpião ferrou a mão do mestre. Aí o mestre soltou e ele continuou descendo o riacho. O mestre insistiu, pegou um graveto, foi lá embaixo, pegou o escorpião e salvou. Aí o discípulo falou: eu não entendi, mestre. Quiseste salvar o escorpião, ele te retribuiu com uma picada. Mesmo assim, insistisse para salvá-lo. Por quê? Aí ele falou: cada um dá o que tem, ele sabe ferroar, eu sei salvar. Então nós não podemos estar atento ao que os outros fazem daquilo que fazemos. A reação dos outros em função daquilo que fazemos. Nós precisamos entender que cada um dá o que sabe e o que tem para dar. Se o outro quer aceitar ou não, o problema é dele, mas que eu me sinta preenchido com aquilo que eu pude fazer. Essa é a lei de evolução. Mestre, só para complementar o que você está falando, poderia esmiuçar mais ainda em relação assim, tem gente que nem sabe como, na verdade, atrair. Você está falando de atrair, força de atração. Então, o que seria para mim o que me abençoa e o que me amaldiçoa? Tem gente que não sabe disso. Então, e nem sabe se está fazendo uma má ação ou uma boa ação. Tá certo. Para que nós possamos saber o que é lei divina e o que é lei trevosa, nós precisamos expandir a consciência. E como que se expande a consciência? Lendo livros edificantes. Fala, pô, mas se eu vou ler um livro que eu não acredito quem escreveu, mas passa por crivo da razão, lê tudo que pode, assiste tudo que pode, pergunta, porque quem quer, cresce, quem não quer, não cresce. Quem quer, os otimistas, sempre acham uma forma de passar uma gretinha, dar volta por cima, os pessimistas, não dá, é muito esforço, isso é muito difícil para mim. Esses são os pessimistas que precisam enfrentar deveras vicissitudes para chegar num nível de consciência. E graças a Deus, aqueles que escolhem pelo caminho do amor e a sabedoria, da simplicidade, da humildade, ouvindo mais do que falando. Porque tem gente que se baseia no ego negativo, lê um livro desse aqui, acha que é o rei da cocada preta, acha que sabe mais do que todo mundo. Só porque leu um livro, quer aparecer e quer mostrar que ele sabe. E esquece de vivenciar o que ele leu. Então ele vive mais na intelectualização, querendo mostrar para os outros que ele sabe mais em função daquilo que ele acessou. E a sabedoria, quanto mais eu sei, mais eu percebo que eu preciso saber. Essa é a sabedoria da humildade, da evolução. Então, aí se diferencia o nível que cada um se encontra através da barraquice, através da aceitação, resignação, paciência, através de uma coisa que o outro te fez e como você reagiu em função daquilo que ele te fez. Aí você vai notando o quanto que a pessoa já compreende tudo isso e ao invés dela se envolver com isto, ela cresce com isto, ajudando até o outro a perceber de outra maneira. Cada um é cada um. Nós não podemos julgar quem está matando ou roubando, quem está traficando droga, quem está estuprando.
os pedófilos, não podemos julgar, mas podemos emanar muita luz para que eles possam aproveitar a reencarnação e crescendo um pouquinho dentro das suas possibilidades. E aprendendo a estar com postura firme para colocar limite nas atitudes dos mais equivocados. Porque isso também é uma maestria. O que cresce espiritualmente, ele precisa de uma maestria para saber conviver com os outros que não cresceram. Aquele que come carne ainda, você precisa saber lidar, porque não é porque você deixou de comer carne que você é mais evoluído do que aquele que come carne. Não é aquele que fuma ainda, porque ele fuma, Deus gosta mais do que quem não fuma do que quem fuma. Não é nada disso. Cada um sabe seu momento, cada um sabe sua hora. Nós precisamos respeitar. Agora o outro também precisa respeitar. Nós precisamos aprender a dar limite nas atitudes das pessoas, nunca ficando com raiva por causa das atitudes, e sim a firmeza amorosa nas atitudes das pessoas, para que não nos atinja. Quem mais? Então vamos ver o outro tema. Ação kármica. O ser humano é o resultado das próprias experiências. Por isso, o autor do próprio destino, mediante o determinismo da lei do livre-arbítrio. Então, sua opção de como ou quando agir, tanto o pode libertar como escravizar aos sofrimentos do karma. Como a vida terrena se constitui de fatos que se encadeiam incessantemente, o ser humano sempre recebe o resultado de suas escolhas e comportamentos. Uma ação provoca uma reação correspondente, que tanto pode se apresentar logo ou não, mas que certamente se externará numa reparação futura. Isso ninguém escapa. O resgate kármico pode se apresentar sob dois aspectos, provação e expiação, mas ambos objetivam o educar e o reeducar do ser humano, possibilitando seu crescimento íntimo. Todo karma pode mudar de aspecto, suavizando-se ou agravando-se, conforme o desempenho pessoal em cada nova existência física, no que diz respeito à educação e à renovação dos valores e conceitos. As expiações são karmas impostos e irrecusáveis por si constituírem medicamento eficaz ao agravamento e reincidência no mal. Infelizmente, as expiações se apresentam nas limitações físicas, mentais e emocionais. Exemplo: paraplegia, idiotia e esquizofrenia. É possível atenuar a ação kármica, mas não extingui-la sem que antes haja o total pagamento dos débitos contraídos. Muitos são os fatores que podem gravar a ação kármica: irresponsabilidade, violência, maledicência e egoísmo, etc.
Mas o ódio ainda é o grande responsável pelo agravamento do karma, pois é gerador dos inúmeros e diferentes sofrimentos. Educar a mente a olvidar o mal, ou esquecer o mal, abandonar o desejo de vingança e o perdão das ofensas são condutas que sempre suavizam a ação kármica. Mas é preciso libertar-se do lixo mental acumulado pela ignorância ou leviandade e assim poder restabelecer o equilíbrio em tudo que se encontra em desarmonia. A cessação do karma dá-se quando as causas que o originaram foram de vez erradicadas pelo comportamento e escolhas responsáveis. No entanto, enquanto não houver renovação moral e espiritual, todos os seres humanos encarnados transitarão de um karma para o outro. E nunca se esquecendo que o amor cobre multidões de pecados. Como que a gente adquire o karma? Fazendo mal para alguém. Para nós, para os outros. São karmas. E como que a gente repara esse karma? Além de tudo que fora dito, a coisa mais importante é a fraternidade, a caridade. Fora da caridade não há salvação. É procurar fazer o bem, sem olhar a quem. Não importa o que eu fiz, importa o que eu posso fazer agora. É ajudando, é perdoando, é sendo feliz, criando uma atmosfera positiva, sempre atraindo, construindo pontes, não muro. Muro eu vou me fechando, eu vou ficando isolado nas conspiração cósmica, porque o plano espiritual, nossa hierarquia espiritual conspirou aquilo que a gente precisa. E se a gente se tolir, se a gente criar muro, a gente não aproveita tudo aquilo que fora programado para que nós pudéssemos resgatar, crescer, aprender e ajudar e evoluir. Então, destemido com prudência, destemido com sabedoria, nunca permitir que ninguém dirija a sua vida, nunca permitir ser subjugado ou manipulado por ninguém, seja ele quem for. Nós somos centelhas divinas. Não podemos deixar que ninguém nos subjugue, ninguém nos manipule sobre quaisquer situações. Perguntas? Nem sempre toda situação adversa é uma situação kármica. Pode ser uma situação de provação para o seu aprimoramento. É aprendizado. Aprendizado, isso. Aprendizado. Mas tem como identificar de alguma forma quando é karma, quando é uma situação de aprimoramento? Não nos compete. Não nos compete saber que quando é karma, quando é aprendizado. Nos compete fazer o melhor diante da situação. Então, o que eu estou aqui? É para fazer o melhor, me contentar com o resultado do melhor que eu pude fazer e nunca deixar de lutar por meus ideais. Então, eu vou fazer o que está ao meu alcance, e o plano espiritual e o plano da luz entendem perfeitamente. O que não é aceitável, não pelo plano da luz, porque eles respeitam qualquer postura nossa, o que não é aceitável para a nossa evolução, a gente se negligenciar, a gente ser omissos, a gente não fazer aquilo que nos compete, aquilo que está ao nosso alcance.
Tem pessoas que só ficam olhando para arrumar emprego, não se qualifica, não vai atrás. Tem pessoas que quer passar de ano, mas não estuda, fica pedindo a Deus, faça com que eu passe de ano, mas não tem merecimento porque não se esforçou. Então, o que nos compete, nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance e se contentar. Eu não posso, eu gostaria de ter isso ou fazer isso, mas não está ao meu alcance. A gente brinca jogando tênis, a pessoa do outro lado começa, porque é o que você sabe fazer. Não lamenta, não, você não sabe fazer mais nada do que isso. Então, é brincadeira, mas é realidade. A gente, eu não consegui fazer aquilo que eu projetei, que tal eu treinar mais? Que tal eu me esforçar mais? Aí cresce. Mas muitos quebram a raquete, fica com raiva, e fica xingando, fica não sei o quê, não cresce. Tirar a lição de cada erro. Nós estamos aqui no experimento. Se eu não gostei de determinadas coisas, se eu não passei em uma prova, num concurso e tal, que eu faça reflexão, eu poderia estar melhor em determinadas matérias. Que tal me esforçar mais nessas matérias? Aprende, cresce. É para isso que nós estamos aqui, nos tornar uma pessoa melhor. Mas não, a gente projeta uma coisa, tem que ser aquilo, a gente quer plasmar sem merecer e sem ter condições. Então, muitas vezes, aquilo que chega para nós não é o que nós queremos, e sim o que precisamos. Muitas vezes é assim, ou maior parte das vezes. A gente projeta uma coisa, eu gostaria que fosse assim, gostaria, então vai plasmando que um dia vai chegar, mas não na hora que você quer e eu quero. Isso tem um tempo, tem degrau, mais degrau até chegar ao cume. No píncaro, isso não pode sair do primeiro degrau e ir para o píncaro, tem que ir primeiro, segundo e subir. É uma preparação. Quem mais? Ô Celso, uma criança especial, ela não está preparada psicologicamente para pagar os carros, então ela não vai saber fazer o bem. Quem está pagando o carro são os pais. Também, mas ela também, só de ela enfrentar as vicissitudes na qual ela escolheu, ela já está queimando. Ela já está queimando. É uma prova. É uma prova. Se a pessoa vem num estado aí que não tem condições de ser fraterna e tal, fica tolhida de todo esse princípio, ela está passando por vicissitude escolhida por ela mesma, que ela está crescendo e reparando erros do passado. Mesmo na idiotia, como você diz. Mesmo. Isso são queimas de karma. São queimas, são escolhas que muitos escolhem vir dessa forma para reparar erros. Que é tudo de acordo com a necessidade de cada um. É mostrado no conselho kármico que a gente sai do véu do esquecimento e a gente vai perceber dentro de um leque de possibilidades o que é melhor para nós. Isso aqui, eu passando por isso, eu vou me livrar daquele peso lá que não é bom para mim. A gente vai perceber, puxa, e também, numa encarnação para a gente, parece que não tem fim. E num processo que não tem tempo, há tempo, ela é um piscar de olho. Essa experiência nossa é muito rápida, cosmicamente falando, muito rápida. Agora, num processo de tridimensional, a gente sente cada segundo porque a gente não sabe ou não percebeu direito o que representa tudo isso, como nós deveríamos proceder em função de tudo isso. Estando feliz, o tempo voa. A gente rezaria para a gente ficar aqui mais 400, 500 anos. E o ano está feliz?
Está feliz no plano extrafísico, quando evolui, é assim, a gente vai escolher para cumprir uma missão, quantos tempo, mais ou menos, que não tem, mais ou menos equivalente uns 400, 500 anos aqui. Está bem, está tudo legal, para que pressa? Para que pressa? O mais importante na caminhada de um ser é a famosa e almejada paz de espírito. A famosa e almejada paz de espírito. Se eu estiver com paz de espírito, eu enfrento qualquer tipo de vicissitudes, qualquer coisa está boa. Eu olho para uma árvore seca, folha nenhuma, que coisa mais beleza, mais bonita. Que sol maravilhoso, que tempo bom, que estrela, que céu. Tudo é bonito. Quando eu não estou com essa paz de espírito, eu não enxergo beleza, não enxergo. Está tudo chato. Eu posso estar envolto da floresta tropical mais bonita do mundo, das praias do Rio de Janeiro, coisa chata. Posso ir numa floresta da Tijuca, ai que barulho chato de cachoeira. Esses pássaros me enchem o saco cantando. Sabe, isso não tem paz de espírito. Então nós precisamos entender que está aqui dentro, está dentro de nós a alegria, a felicidade. Nunca espere de ninguém para ser feliz. Espere você ajudar naquilo que você pode, alguém, encontrar essa felicidade dentro dela. Porque quando a gente é feliz aqui, o que vier de fora é lucro. É lucro. E a gente sente o que vem de fora muito melhor do que a gente quando está desarmônico. Mais alguém? Então nós estamos chegando ao fim das explanações. Lembrando que no mês de outubro não terá palestra, não haverá palestra aqui, mas nós transmitiremos direto de Portugal. Quero crer que vai ser 4 horas da tarde aqui, porque nós faremos às 8 horas da noite lá. Então 4 horas de fuso, as primeiras 2 semanas. Depois tem a mudança do horário de verão, que vai só ser 3 horas de diferença. Então 8 horas da noite lá, será 5 horas da tarde aqui. Então nós estaremos transmitindo direto essas 5 palestras, 5 semanas que ficaremos em Portugal. Então um beijo a todos que seguiram a nossa palestra de casa, é aqui. Nós vamos encerrar para fazer a nossa oração. Até a semana que vem. Jai